Então vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos para vocês que estão entrando na live agora. Esse é o Amor na Mídia, eu sou o Dr. Léo Faleiro e eu estou aqui com a minha querida amiga Luísa Comando Tranquilo Amor. E hoje a gente vai falar sobre o filme Diário de uma Paixão. Para vocês que estão nos vendo aqui na live, que estão nos ouvindo no Spotify e no YouTube também, sejam muito bem-vindos e vamos começar a falar desse filme aí que traz assuntos bem interessantes no amor, né, Lu? Eu vou deixar você Sim. abrir hoje, Lu. Vamos começar a falar sobre o Diário de uma Paixão. E aí, dona Luísa? Acho que a gente pode começar assim, falar da história, e aí a gente vai falando dos detalhes da história e como essa história, gente, ela passa uma ideia a respeito do amor que a gente precisa discutir, tá? A ideia do amor. Eu gosto desse filme, quando eu falei pro Léo também do filme, ele, nossa, eu gosto tanto desse filme. Eu gosto desse filme. Eu acho que é um filme bonito, né? É um filme que você se emociona. Os atores são bons atores, tá, gente? O ataque aqui não é... Enfim, não é o Nicholas Sparks também, que é o autor, que também é um ator muito famoso. É a ideia. E não é só esse filme que passa essa ideia, são vários filmes que passam a mesma ideia. O questionamento é que a ideia de amor que ele vende não é uma ideia de um amor real, é a ideia de um amor idealizado. Quando a gente fala do amor romântico, pessoal, nós estamos falando de questões idealizadas a respeito do amor. Nós não estamos falando de situações de gentileza, né, onde uma pessoa recebe flores, né, onde você faz um jantar especial para alguém. Isso não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conjunto de ideias que transmite, né, para as pessoas o conceito sobre o que é o amor e como ele funciona. Mas nós vamos falar mais sobre isso, vamos falar da história do filme, tá? A história, então, conta a história uma história de amor entre o Noah e a Ellie, né? Aí já começa alguns clichês do amor romântico. O Noah, um rapaz pobre, né, do campo, a Ellie, uma moça rica da cidade. E veja bem que muitos filmes, não só esse, essa coisa de um pobre, uma pessoa rica, isso é algo que aparece, um elemento que aparece em muitas histórias de amor, né? E aí ela vai passar um tempo, né, na cidade do Noah, ele se conhece, ele se interessa por ela imediatamente, os dois ainda são, ela adolescente, né, os dois ainda são muito jovens, e eles começam a ter uma paixão tórrida, né, dessas bem de juventude mesmo. E aí o que acontece? A família da Ellie é contra, né, eles então se desentendem, a Ellie vai estudar e ele acaba indo para a guerra. E eles ficam separados aí durante, se eu não me engano, 14 anos que eles ficam separados, né? E aí, quando eles se reencontram, a Ellie tá noiva de outra pessoa, e aí eles vão se reconectar em relação à história. Uma outra coisa que é importante desse filme, todo filme, ele é passado, ele é contado, né? Dentro de um asilo, onde um senhor lê as cartas, né? Para contar a história de amor do Noah para Ellie, para uma senhora que está num quadro de demência senil, né? E esse senhor, ele está nesse asilo voluntariamente. Ele não está lá porque ele precisa estar. E ele faz companhia a essa senhora. E no final, que todo mundo já viu, a gente descobre que o senhor é um Noah que lê as cartas para Ellie, que está num quadro de demência senil, com a expectativa de que ela se lembre da história de amor deles e de tudo que eles viveram. Resumindo, é isso. Deixei alguma coisa de fora, Léo? Não, eu acho que basicamente é isso, Lu. Basicamente é isso. Outra coisa que eu queria falar também é que essa obra, gente, na verdade, ela não é um filme, ela é um livro que foi escrito em 1996 por um autor que chama Nicholas Spark. O Nicholas Spark, ele é um escritor norte-americano e ele escreveu, eu acho que uns 10 ou 12 filmes de Hollywood que são exatamente a mesma história romântica. Dois filmes que vocês podem conhecer do Nicholas Spark é o Amor para Recordar, que é um filme de 99 com a Mandy Moore. Gente, não sabia que era o Amor para É, o Recordar. Ah, Nicholas Spark eu ia até citar algumas escreveu. coisas parecidas, não sabia. Exatamente. E outro filme que o Nicholas Spark escreveu também, que é um livro, é A Última Música, da Miley Cyrus, que é de 2010 também. Então eu achei interessante pesquisar esse fato, porque eu já sabia que esse autor era um autor de livros românticos. Mas, pessoal, se você pesquisa Nicholas Spark, filmes, vocês vão ver que os filmes são a mesma história. E o Nicholas Spark, ele particularmente, Luiz, ele tem uma coisa com cartas. Ele ama cartas.
Amo. Então, todos os filmes dele. Eu vi um outro que eu acho que era Para Sempre John, que também ele também vai para a guerra e também tem cartas. Exatamente. E ela também casa com outro. Ela também casa Exatamente. com outro no Eu final. acho que, se eu não me engano, tem um de 99 dele que chama Uma Carta para Você. Então, o Nicholas Spark, ele adora a simbologia das cartas e a simbologia das cartas como um obstáculo. No Diário de uma Paixão, nós temos a questão das cartas colocadas como um obstáculo, né? Porque ali na história, o personagem... O Noah. O Noah, o Noah manda várias cartas durante um ano para ela, e a Ellie não consegue receber as cartas. E aí tem uma cena específica em que ela pega 365 cartas e vai vendo o bolo de cartas que eram endereçadas a ela e que não foram recebidas pelo Noah, porque, se eu não me engano, a mãe dela interceptou. Interceptou a carta. E ela Exatamente. descobre isso, e ela descobre que a mãe interceptou as cartas. Então, E os pessoal, dois entenderam que tinham acabado o relacionamento. Ele porque ela não exatamente. respondeu as cartas e ela porque nunca recebeu uma carta, né? E isso foi um motivo de afastamento dos dois. Então, Mas, Léo... a primeira coisa que eu quero trazê-lo é o seguinte, para a gente verificar como o filme trabalha com essa questão do obstáculo no amor, né? Ah, ótimo. A primeira, vamos dizer assim, a primeira movimentação que se tem para que o romance deles não aconteça é o clássico impasse do Romeu e Julieta, né? São pessoas de classes diferentes, com que em que um dos núcleos familiares ali não querem que eles se relacionem de nenhuma forma para manutenção do status, para manutenção do dinheiro, para manutenção da postura social, né? Que era muito bem, vamos dizer assim, que era uma prioridade na época, né? E dentro dessa personagem, o que eu acho legal dessa personagem é que sim, ela é uma personagem coerente, porque a época em que essa personagem vive e o contexto sociocultural em que a Ellie está inserida, né, realmente nos diz sobre uma mulher que era ditada pelos costumes, era ditada pela família e por aquilo que a mãe queria, e era ditada também pela sua condição social e econômica. E até aí tudo bem, né, Lu? Mas o que não fecha é você transpor isso para o contexto moderno, né? E você transpor isso como uma mulher que está vivendo em 2020, em 2010, né? E essas mulheres de 2020 e 2010 terem que seguir essa necessidade de estar com um grande amor e de ter que casar e de ter que estar num relacionamento para se sentirem felizes e completas, né? Isso é uma ideia que também se passa, né? O quanto o casamento é com quem ela vai casar ainda é uma ideia central, né? Na vida da Ellie, né? Tanto para a família quanto para a própria Ellie também, né? Exatamente. Só que aí, dentro desse contexto sociocultural, que eu acho que foi bem escrito para o personagem, nós temos o grande obstáculo. E, na verdade, não é o grande obstáculo, são os vários obstáculos. Vários obstáculos. Esse é um filme de amor que só existe obstáculos, sabe? Da verdade, porque são vários. Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender das ficções de romance. As ficções de romance, elas têm que fazer você entender que algum personagem sofreu uma transformação. Então, no começo do filme, você vai conhecer um personagem que vai estar de um jeito, e o roteiro vai levar você até um outro ponto em que no final do filme o personagem se transforma e aprende uma lição importante ou te ensina uma lição importante. No caso dos filmes de romance, o próprio personagem é o relacionamento. Se vocês repararem, o que se transforma nos filmes de romance é o próprio amor, é o próprio relacionamento. E para o personagem se transformar, gente, para o personagem se tornar uma pessoa melhor, então, para a relação se tornar algo melhor, ela tem que vencer obstáculos. Olha como essa ideia pode ser nociva para quem assiste e para quem consome esse tipo de conteúdo. Passa-se a ideia de que o amor na vida real é difícil. De que o amor na vida real vai ser complicado, vai ser dolorido. De que para você ter um amor que você sente seu coração quentinho, que você palpita, que você fica feliz, que você sente aquela euforia de amar, você vai ter que vencer obstáculos com seu parceiro. Pessoal, isso não é amor. Isso é roteiro. Isso é importante.
E se você tá se pegando aí, assistindo ou ouvindo a gente, vivendo amores super difíceis, super complicados, em que você tem que transpor barreiras muito, assim, muito desestruturantes no seu dia a dia, ou que você tem que salvar o seu parceiro de algum problema, ou que você tem que transformar o seu parceiro, você tem que parar e repensar. Que você está transpondo um roteiro de filme, de livro, para a sua vida. Só que o livro tem um final feliz, ou nem sempre, né? Depende do livro. E Uhum. na vida real, o final nem sempre é feliz, né? E falando disso, que eu acho que é muito importante, Léo, se a gente pega o filme, não são qualquer os obstáculos que foram colocados, né? Então, assim, tem a diferença de classe social, a questão da negativa da família dela, tem o fato deles não morarem na mesma cidade, dela tá indo para a escola, tem uma guerra. Eles colocaram uma guerra no meio do negócio, então não é qualquer tipo de obstáculo. E quando eles voltam, ainda tem o fato dela estar com o casamento marcado. Então, assim, olha isso, se pelo menos 5 obstáculos diferentes, e não são obstáculos, porque assim, é claro que no amor real, nós temos desafios. Mas a gente não precisa vencer o tempo da guerra, entendeu? É nisso que eu acho que o Léo tá falando, pessoal. Então, assim, nós vamos ter desafios, nós vamos precisar crescer, né? Vamos. Mas não é algo nesse sentido, porque uma outra ideia, junto com essa ideia de que o amor é difícil, vem também a ideia de que o amor vence tudo. Olha o quanto de obstáculo. Então, assim, vale a pena. O amor é difícil, a gente precisa lutar por amor, porque ele é difícil mesmo, né? Vai valer a pena lutar por amor, porque no final você vai estar com a pessoa que você gosta e você será feliz. É uma outra ideia que não só esse filme, mas os filmes passam, né? E mais ainda, de que o amor, ele é tão poderoso que ele supera tudo. Olha, ele superou as diferenças de classe social, ele superou a guerra, ele superou a guerra, ele superou o tempo, ele superou todos os desencontros que vêm pelo caminho. Isso é lindo, gente, é maravilhoso, o olhinho brilha quando a gente pensa que o amor consegue fazer isso. Mas, pessoal, o amor não tem esse poder todo que a gente acha que ele tem, tá? Nós estamos falando de coisas que não é só um desafio que eles tiveram, vários. Eu até estava conversando com o Léo, a pessoa ela não entende o que é viver uma guerra, sabe? É como se ele voltasse e a guerra não tivesse feito um efeito nele enquanto ser humano, sabe? Então, assim, são muitas coisas profundas para simplesmente a gente pensar, não, o amor superou tudo isso. O amor, às vezes, não consegue superar a convivência diária, gente, que dirá, às vezes, uma guerra. O amor não tem esse poder todo. Ah, mas, Luiz, algumas pessoas conseguem. Sim, algumas pessoas conseguem porque elas têm esse recurso de emocional, de relação. Tem muito mais a ver com as habilidades pessoais de quem está, né, vivendo do que com o amor em si. Tá? Então, essa é uma outra, essa primeira, assim, que eu acho que, inclusive, permeia o filme todo, de que vai ser Nossa, difícil. todo filme, meu Vai Deus. ser difícil, nós temos que lutar, vai valer a pena, e o amor vai transpor todos os obstáculos. Nós precisamos repensar, tá, pessoal? Porque, assim, tem... E uma ideia tóxica que tem nesse conceito do filme, em que o obstáculo fica se repetindo o filme inteiro, Jesus Cristo, é que eles só conseguem ser felizes, entre aspas, quando eles estão idosos. Gente, pelo amor de Deus, Não, e aí não tem outro pode ficar uma obstáculo. vida inteira procurando uma pessoa, indo atrás de uma pessoa e tentando desenvolver um relacionamento com alguém para você conquistar a felicidade na sua velhice. Isso não pode acontecer com a sua vida, gente. Pelo amor de Deus. Não, e o pior, Léo, ainda na velhice ainda tem um obstáculo, porque ela tem demência. Aí, tipo Não, assim, olha o tamanho do problema, ela tem demência. Lu, Então, mesmo na velhice, ainda assim existe um obstáculo. E aí, percebam bem que a ideia de que quanto mais obstáculos, mais poderoso o amor. Ou mais valoroso o amor, né? Então, porque, nossa, eles passaram por isso tudo e no final eles ainda estão lutando para ficarem juntos. Olha que amor maravilhoso. Olha que ideia que não é uma ideia legal. É muito bonito na prática de um filme de 1h30, gente. Passar a vida inteira nessa luta é exaustivo. nossa, Luísa, e outra coisa também que eu quero pegar dessa parte, que é a parte em que eles estão vivendo o presente, não é a parte dos flashbacks, né? Pessoal, para você que não assistiu,
A Ellie e o Noah, eles se reencontram, né, numa casa de idosos, e a Ellie tem Alzheimer. Então, o filme Na, todo... na Pode verdade, falar. Léo, não, na verdade eles não se reencontram na casa de idosos. Na verdade, eles construíram uma vida juntos, só que aí Não, a Ellie tem um Alzheimer, ela vai parar na casa de idosos e ele vai junto com ela para fazer sim, companhia. se reencontram, o que eu digo, é os personagens se reencontram na história, né? Tipo, eles estão juntos na casa de idosos, né? E o Uhum, Joe está contando para Ellie, né, a história de amor deles, de repetidas vezes, para que a Ellie tente recuperar a memória do amor. E tem uhum, uma cena em que a Ellie fala o seguinte para ele: será que o nosso amor é capaz de fazer esse milagre? E ele uhum, fala assim: ele é. Pessoal, tem-se a expectativa de que o amor é uma força tão poderosa que vai vencer uma doença, um processo orgânico, que não tem cura, que não tem retorno. O Alzheimer é uma doença degenerativa, é uma doença em que a gente trabalha a prevenção da piora, e uma vez que está instalado um processo de demência por Alzheimer, que a pessoa perdeu a memória e que está com o raciocínio e a cognição prejudicada, não tem retorno. Mas o filme vende essa ideia de que o amor é uma força tão poderosa que pode, inclusive, transformar uma doença. fazer a E pessoa tudo, voltar. claro, e tudo bem, isso para um contexto de história, em que a gente tem que se conectar emocionalmente com a história, tudo bem, a gente pode utilizar essa história como formas de conexão emocional e como formas de entretenimento. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas não interpreta a história como um meio de diversão e de lazer. Elas interpretam a história como algo que realmente é possível e ainda mais, né, Luísa? Elas transformam essa história de um amor milagroso, de um amor poderoso e onipotente em um desejo. E Uhum. você, quando você está solteira, ou quando você termina um relacionamento, ou quando você percebe que o relacionamento não deu certo, a sua sensação de frustração pode estar sendo potencializada porque você está consumindo uma fantasia. Você Uhum. acha verdadeiramente, se você parar para pensar, que você deveria estar vivendo um amor incrível, um amor milagroso, um amor que move o mundo, que move a sua vida e a sua sensação de felicidade. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, pessoal, é que geralmente as frustrações no amor, elas não acontecem somente pelos eventos que se dão na realidade. Elas acontecem também porque elas são impulsionadas por uma série de crenças fantasiosas que nos fazem sofrer ainda mais. Vocês já Sim, pararam para parar? exatamente. Já Sim, pararam para exatamente. como a gente está consumindo esses conteúdos, como se esse conteúdo fosse verdade? Sim, e isso é muito importante. Aí vamos falar dessa coisa, dessa ideia do amor como milagre, tá, pessoal? Que é essa ideia de que o amor é a força mais poderosa. Quando a gente absorve essa ideia de que o amor é um milagre, como o Léo mesmo falou, no filme dá a ideia de que o amor consegue transpor um quadro de Alzheimer. E aí, quando a gente transpõe isso para a nossa vida, qual seriam as situações que a gente imagina, tá? A gente entende que uma pessoa que é um abusador, que a gente consegue, o amor vai efetuar um milagre, né, nesse parceiro, e esse parceiro ele vai se transformar. Ou uma pessoa, né, que tem um transtorno de personalidade narcisista, a gente entende que o amor ele é milagroso e o amor de alguma forma vai conseguir acessar nessa pessoa e ela vai mudar a postura dela, né? Ou qualquer outro problema que a gente tenha na relação, né? A gente entende que o amor é milagroso e mesmo que os dados de realidade estejam falando para a gente que não haverá mudança, né? Nós ainda ficamos na expectativa de que o poder do amor transforme a situação. E aí eu quero deixar muito claro, gente, quem tem poder são pessoas, não é o amor. A capacidade de resolver, né, dificuldades, e algumas dificuldades não dependem de você, isso é importante, e nem do seu amor, isso também é importante, mas quem resolve as dificuldades são pessoas, não é o amor em si, que é o que é muitas vezes colocado nos filmes, né, que fazem a gente acreditar que o amor por ele só
ele suporta distância. Gente, eles ficaram distantes 14 anos, né? Geralmente, uma distância desse tamanho, tem relações que sobrevivem a esse nível de distância? Tem, mas isso não é o comum. O comum é que quando a gente se distancia em 6 meses, muitas vezes o relacionamento acaba, né? Se você se distancia 1 ano, se você namora à distância há 1 ano e não vê o seu parceiro durante 1 ano, é provável que haja um distanciamento. Você imagina o que é 14 anos de diferença? O que é vencer? Facebook, Instagram. Sem nada, né? Sem nenhum tipo de recurso, né? Mal conseguindo telefonar um para o outro. Eu acho que é isso que os filmes eles também passam para nós. Eles diminuem, né? O que é aquilo na realidade. Vocês têm dimensão do que é viver uma guerra? O que é viver uma guerra, gente, em termos reais? O que é isso, né? E aí o filme fala de uma dificuldade, mas é uma dificuldade que aparentemente ela pode ser transposta com uma certa facilidade quando se tem o amor como objetivo de vida, né? E não é isso que acontece na realidade, pessoal. Só amor não sustenta relacionamento. E toda vez que eu faço isso, as pessoas ficam decepcionadas. Gente, só amor não é o suficiente. E o amor, diante de obstáculos muito grandiosos, como é o que eles estão vivendo, o amor morre. Ele deixa de existir. Ele não é um super-herói, um superpoder, né? Ele é frágil, porque ele é humano. E aí vem essa coisa do amor como algo sagrado e milagroso, gente. Aí eu vou falar de amor de relacionamento de casal. Não estou falando de outros tipos de amor. Mas o amor de relacionamento de casal, ele não é um milagre. Ele é humano. Ele é humano. E ele é construído por humanos. E ele é vivido por humanos. E ele morre porque os humanos não conseguiram sustentar essa relação. E nós precisamos ter isso com muita clareza. Senão a gente vai se frustrar, que nem o Léo disse. Gente, exatamente. As definições são muito importantes. Primeiro, o amor, ele é uma emoção, ele é um sentimento. E os nossos sentimentos não são a nossa realidade. O amor de casal, ele é um construto. O que eu quero dizer com isso? É algo que você constrói com a sua relação com a outra pessoa. É o seu cotidiano, é o seu investimento, é a sua capacidade de negociação, é a sua capacidade de comunicação, de lidar com a raiva, de lidar com as frustrações, de entender o seu companheiro ou a sua companheira. Isso é o amor. Se vem uma guerra, se vem a distância, se vem as dificuldades, o amor, gente, ele se destrói, ele é destruído. Você não consegue construir o amor com tanta adversidade. Então, entender o amor como uma força, como se fosse um poder mágico mesmo, isso é muito fantasioso. E isso vai te gerar uma frustração com a qual você vai ter que ficar lidando quando uma relação amorosa não funciona ou não dá certo. Sim. E isso vai te gerar sofrimento quando você não está vivendo uma relação amorosa e deseja construir uma relação amorosa, mas na verdade o que você está esperando é que você viva essa sensação de força mágica. E a força mágica, pessoal, não existe. Outra coisa que eu quero pegar aqui, antes da gente começar a ler as perguntas, Lu, é a questão da forma com que eles lidam com a raiva e com a frustração. Eu ia falar disso agora. Pessoal, a Ellie e o Noah, durante todo o filme, eles passam o relacionamento deles se agredindo. Eles se agridem todo o tempo. A Ellie, pelo que eu entendi, a forma com que o filme, o roteiro quer descrevê-la é como uma pessoa intensa, impulsiva e reativa. É assim como o roteiro descreve ela. E o Noah é como um cara mais tímido e mais fechado, mas mais decidido e mais controlado. Então também, olha os estereótipos que esse roteiro coloca pra gente. A Ellie é a descontroladinha e o Noah é o distante e quieto. Uhum. Então olha como se mexe com a fantasia do padrão de relacionamento, né? Aí, quando eles brigam, são várias vezes que eles discutem e brigam, porque eles não conseguem fazer essa relação acontecer por vários motivos, eles se xingam.
Eles se agridem. Eles Não, dizem, ela bate nele, ela bate eles dizem nele. palavras, não é de baixo calão, mas eles se degridem, né? Eles xingam um ao outro, eles Falam, xingam. você é chata. E toda vez que você tá assim, você fica cada vez mais chata, né? Uhum. Então, assim, pessoal, não existe relação que suporta isso. E até o que a Luísa falou, em algum momento ela até inclusive agride ele, né? Ela bate nele, gente. Ela bate. E aí depois ele vai, abraça e eles se beijam como se aquilo fosse amor de novo. Aquela intensidade é amor, né? Eu bater na. É porque é amor demais. Exatamente, Lu. E aí passa-se ideias distorcidas. Primeiro, de que a mulher, por ser mulher, tem autorização para bater no parceiro. Olha essa ideia, né? Não, ela é mulher e ela é descontroladinha, então ela vai lá e dá uns tapas nele e tá tudo bem, gente. Não está tudo bem. Isso é falta de respeito. Isso é ultrapassar um limite da integridade do outro. Você não pode agredir uma pessoa, né? E outro, também passa essa noção de que o amor que é gostoso, o amor que a gente sente, o amor que vai mexer com o seu coração e com a sua vida, é esse amor que você vive igual gato e rato, né? Exatamente. Entre turras e brigas. Pessoal, isso não é amor. Isso não é amor. Se você vive um relacionamento em que você passa o seu relacionamento brigando e até se agredindo, verbalmente ou fisicamente, você não está vivendo uma relação amorosa. Está vivendo qualquer outra coisa. Não está. Não é saudável, né, pessoal? A gente tem que pensar em termos de saúde, que o Léo fala. É assim, e é interessante olhar para eles assim, porque a gente só vê a intensidade do amor do Noah e da Ellie, né? Mas a gente não vê o desrespeito. E que tá lá. O desrespeito tá lá na cara, né? E a gente não vê o desrespeito que um tem pelo outro nessas cenas onde eles não sabem conter a agressividade, né, um com o outro, e acabam extravasando de um jeito completamente torto. Lu, e isso, gente, se vocês começarem a reparem nos roteiros de novelas e de filmes. Isso é uma ideia de relacionamento que é vendida como clichê para você ficar interessado. Qual que é a ideia? A ideia é, eles se odeiam, mas eles se amam, né? Uhum. É muito tóxica. Se você leva isso para a sua vida se torna um inferno. Uhum. Você pode ter essa relação de discussão intensa e de viver frustrações muito potentes diariamente no seu relacionamento romântico. Porque o seu relacionamento ele não vai resistir a isso. Ao contrário do que os filmes e as novelas te convencem. O Fabiano tá aqui, que maldade, destruído um clássico. Nós vamos destruir muitos clássicos aqui. E vou falar mais, agora eu vou falar a polêmica que aconteceu no meu Instagram, né? E só terminando o raciocínio, Léo, a gente não pode viver isso, porque diferente do que acontece no filme, onde o amor é o foco, nós não vivemos só de amor. Se a gente tem esse tipo de relacionamento nessa intensidade todos os dias, como é que a gente trabalha, galera? A gente está entendendo que a gente não vive de amor, a gente trabalha, nós temos filhos, nós temos família, nós temos outros tipos de relação. Se você se vê pego numa montanha russa emocional, né, por conta do seu relacionamento, essa energia vai vir de outros lugares. E aí, como é que você vai realizar os outros propósitos que você tem na sua vida? Lá, o filme é sobre amor, então tudo gira ao redor do amor, mas a vida não gira ao redor do amor. Não pode girar ao redor do amor. Se a vida girar ao redor do amor, nós estamos vivendo uma dependência emocional, que foi a polêmica que aconteceu lá no meu Instagram, que eu vou falar agora. Pessoal, por que o Léo está falando o tempo todo que isso não é um filme de amor, isso não é um filme de amor? Porque isso é um filme de dependência. Embora eles tentaram seguir em frente, eles não conseguiram seguir em frente, eles continuaram conectados. O Noah, em especial, ele mostra muito mais comportamento de dependência emocional. Ele volta da guerra, gente, para reconstruir a casa dos sonhos dela. Sendo, né, que ela nem sabia o que estava acontecendo com ela, ele já nem via mais ela, né? E ele volta, olha o foco, olha como ele está hiper focado, né? No lugar dele voltar da guerra e pensar, vou reconstruir minha vida, ele vai lá, volta da guerra e reforma a casa dos sonhos. Isso diz da conexão ainda que não foi desfeita. Mas para mim, gente, onde fica muito clara a questão da dependência emocional nesse filme é o final, é o contexto do asilo.
tá? Para mim fica muito claro lá, tem uma cena lá, primeiro porque assim, ele não precisava ir para lá. Ele não tinha que estar no asilo. Ele vai para o asilo para estar com ela, né? Com essa tentativa de fazê-la se lembrar. Quando o Noah... Ele fica lá acompanhando ela. Como acompanhante terapêutico. Quando o Noah faz isso, gente, e ele tem uma fala que para os filhos, inclusive, que fala assim, ela é meu lar, ele coloca ela como centro da vida dele. Ele largou a casa dele, ele largou a liberdade de ir e vir, porque lá no asilo não se tem essa liberdade. Ele largou a convivência com os filhos e com os netos para viver em função de uma pessoa que tem uma doença, que não lembra dele, e que mesmo se ele tivesse afastado momentaneamente, ela não entraria em sofrimento, porque ela não lembra dele. Ele poderia, inclusive, ir visitá-la todos os dias. Não, ele escolhe parar toda a vida dele para se dedicar única e exclusivamente a ela. E ele passa todos os dias focado única e exclusivamente nela. Gente, isso é dependência emocional. É lindo pensar isso nos filmes. Mas a nossa vida, quando a gente para tudo que a gente tem de importante na nossa vida. E tem a cena lá do asilo, que os filhos dele vão visitá-los, né? E aí os filhos falam para ele, pai, volte para casa. Nós estamos precisando de você. Nós sentimos sua falta. E aí ele fala que... Né? E aí ele fala assim, aí inclusive eles falam, a gente vem aqui fazer rodízio com a mamãe, ela não vai ficar sozinha. Ele, não, ela é o meu lar. Olha como ele desconsidera todo o restante de todas as outras áreas dele para estar com ela, em função dela, mesmo que isso não... E se ele se afastasse momentaneamente, isso não traria um sofrimento, tá certo? Isso é dependência emocional, pessoal. É bonito no filme, mas abrir mão dessas coisas todas na vida real, primeiro que isso é um sacrifício gigantesco, né? Lá parece fácil, é como se ele não se importasse. Mas quando a gente vai para a vida real, abrir mão de todos os aspectos da nossa vida é doloroso, porque nós não somos somente marido e mulher, nós não somos só namorado e namorada, nós somos outras coisas também, tá? Isso, para mim, é o ápice da dependência emocional. E aí, no final do filme, na medida que o filme caminha para o fim, né? E aí vem o milagre dela voltar a se lembrar, aí tem outro obstáculo, né, Léo? Ela tem um problema de saúde, é internada. Quando ela lembra, ela tem um problema de saúde e ela é internada. E aí é quando, no final, ela conversa sobre se o amor é milagroso e se os dois poderiam morrer juntos. Ela dá a entender assim, será que o milagre... nós poderíamos morrer juntos, nós poderíamos ir juntos. Aí ele fala, eu acredito nesse, que o nosso amor é capaz de fazer qualquer coisa. Novamente, um amor subpoderoso. E no final, gente, os dois morrem juntos. E todo mundo pensa, nossa, que amor maravilhoso, nossa, isso que é amor. Gente, os dois morreram juntos. Ele não precisava ter morrido, ele estava bem, sabe? Ele estava bem, ele não tinha uma condição de saúde. Ele tinha filhos, ele tinha netos. E parece que é muito melhor ele morrer ao lado dessa mulher que ele amou do que ele entender que ele teve um tempo ao lado dela, mas que ele vai continuar existindo sem ela. Então a ideia toda do filme é no sentido assim, de que não faz sentido existir se não tiver o amor. Gente, isso é dependência. Ideia romântica de Romeu e Julieta, né, Lu? Esse filme ele é uma reprodução de Romeu e Julieta. São separados pelas famílias e pela condição socioeconômica, lutam para estar juntos e no final morrem juntos, né? E a ideia, e olha como isso, pessoal, associa a vivência de relacionamentos amorosos à tragédia. E como isso é tóxico para as pessoas, né? Como desde que somos crianças e assistimos esses filmes, nós consumimos culturalmente a associação do amor com sofrimento e tragédia, inclusive com morte. Que isso é o pior. Eu e Julieta quando eu era criança, né? Isso então, é o pior. É como a Luísa disse, isso é uma manipulação emocional. Olha como é lindo, né? Se as famílias não deixam que eles fiquem juntos, é melhor morrer que não estar juntos. Pelo amor de Jesus, gente. Não, é melhor viver. É melhor viver a nota. É bem melhor você viver, ou viver sozinho, ou fazer suas coisas, ou viver seus sonhos, ter a sua felicidade de forma que você não vive esse relacionamento. Não é melhor morrer, é melhor viver.
Deixa eu parar Sim. agora, Lucas. Vou tentar armazenar o que eu pensei aqui sobre o filme também, para a gente ler as perguntas. A Falcana Karina. E como é contraditório, né? Percebo que por mais que as pessoas busquem viver esse amor de filme, muitas vezes nos primeiros obstáculos desistem dessa relação. Sim, Karina, e sabe por que que isso acontece? Porque o amor baseado em fantasias, ele não tem tenacidade, ele não tem consistência. Quando você se joga nos relacionamentos, querendo viver soluções mais mágicas, e quando você está se baseando em crenças de amor romântico, a sua capacidade de construir um relacionamento íntimo, sólido, que dure, que perdure, fica comprometida. Porque é o primeiro sinal de frustração. Quando você vê que a sua fantasia não vai se tornar realidade, você desiste. Sim. E essa é a diferença de viver amores baseados em crenças românticas e construir amores. Quando você constrói amores, você cria uma capacidade de você levantar os tijolos junto com o seu parceiro e construir uma base realmente sólida que não vai ser destruída pela frustração. Agora, quando você leva a fantasia para os seus relacionamentos, gente, a fantasia ela é uma cortina de fumaça. E quando a cortina cai, você fala o seguinte: o quê? É isso que eu estou vivendo? Ou é com essa pessoa que eu estou me relacionando? Meu Deus! E aí você percebe que você ignorou a pessoa que está na sua frente. A pessoa que realmente existe foi completamente ignorada. E que você pegou uma fantasia sua e jogou nela. Sim. A cortina cai, a fantasia se desfaz, você se frustra. E geralmente as reações à frustração, quando percebe-se que a fantasia não existe mais, é correr e fugir. Sim. Não é, Luísa? E acrescentando a essa pergunta, se a gente tem um roteiro na cabeça, né? E aí o Léo falou, nós não conseguimos sustentar isso em termos emocionais na prática. E aí, quando a gente percebe que o roteiro não é do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imaginou, a gente pula fora, né? Porque é melhor ir atrás de uma nova fantasia do que tentar olhar para a realidade e tentar construir algo que seja real. Porque, pessoal, e aí isso é uma coisa que a gente precisa amadurecer, tá? Amores reais nunca serão como amores de filme e de cinema. Eles nunca vão ter aquele glamour, talvez aquela intensidade de maneira saudável que eles colocam lá. A intensidade na vida real não é saudável desse jeito. Os finais, que geralmente são felizes, né, do filme, na vida real nem sempre isso acontece. Aliás, infelizmente, existem mais finais que não são felizes do que finais felizes, se a gente não tiver recursos de sustentação. Então, assim, pegar como modelo de amor os modelos do filme é simplesmente ir atrás de algo que nunca vai existir daquele jeito. Nunca vai existir daquele jeito. Então, pra gente conseguir... Gente, eu não concordo, porque o amor, sim, pode ser bem glamouroso, tá? Cheio de dinheiro, jatinho, porque depois você assista um golpista do Tinder, pra vocês verem como é, tá? Um golpista do Tinder, vocês vão ver como vocês podem viver o glamour do amor. Puxa, vamos lá, tá? Gente, esse glamour eu não quero, não. Mas assim, o amor ele não é tão glamouroso, não é tão floreado, não é tão imenso, né? Mas o amor real, gente, quando ele é saudável, ele é maravilhoso também. Ele traz coisas maravilhosas para a nossa vida. E coisas que são palpáveis. Não são coisas que você fica fantasiando de como é que seria. São coisas que são. Mas para a gente usufruir do amor saudável, esse que é real, que a gente pode construir, nós temos que abrir mão do amor romântico, do amor dos filmes. Porque nós vamos sempre fazer comparações. E o amor real, gente, ele sempre vai perder na comparação do amor romântico, do amor dos filmes. Por quê? Porque é muito mais fácil ser maravilhoso na fantasia do que fazer algo maravilhoso na realidade. Então, assim, são péssimos modelos, né? Nós precisamos entender que, de novo, nós precisamos de modelos que sejam reais. O que eu acho que as pessoas têm dificuldade, sabe, Léo? Porque, infelizmente, nós temos poucos modelos reais de amor saudável. Aí a falta de referência, né, faz a gente ir atrás dos filmes como modelo a respeito do amor. Mas, gente, não descartem esse modelo.
Esse não é um modelo que vai te ajudar a construir algo que seja sólido e real para sua vida. E eu vou trazer uma lista de situações aqui para vocês que os filmes não mostram, que vocês vão ter que construir no amor de vocês. Vocês vão ter que pagar contas. Vocês vão ter que lidar com as famílias das pessoas com quem vocês se relacionam. Vocês vão ter que aprender a aturar pum, aprender a aturar doença do outro. Vocês vão ter que aprender a aturar dificuldades e frustrações e infantilidades do parceiro. Vocês vão ter que entender que as pessoas não vão ter só atração sexual unicamente por você. Vocês vão ter que aprender a negociar isso. E olha como isso os filmes não mostram. E outra coisa, gente. Outra coisa que os filmes não mostram também é o tédio. É simplesmente quando a vida mostra que você vai viver uma rotina com aquela pessoa. E que o amor também é viver rotina. E que o amor também não é viver grandes aventuras e superar grandes obstáculos. Se você quer construir um relacionamento com alguém, ter família, ter casa, ter vida, viajar, construir um patrimônio junto com a pessoa, você vai ter que viver de segunda a sexta com ela trabalhando e não vai ter tanto beijo na boca, não vai ter tanto sexo intenso, não vai ter tanta, assim, tanta emoção, não vai mesmo. E muita gente, quando se depara com a percepção de que o amor real e de que o amor que é construído com a base sólida, às vezes cai na rotina e às vezes não é tão interessante de se viver todos os dias, as pessoas se sentem completamente frustradas. Sim. E parece que se cria um problema onde não existe um problema. E se você for parar para pensar, o problema está sendo criado porque as expectativas são trazidas por essas obras para a nossa vida como se fossem realidade. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Léo. Outra coisa que os filmes não mostram é como os filhos alteram a realidade do casal. Então, por exemplo, no filme eles tiveram 3 filhos juntos, né? Então eles não mostram, né, como é que é a vida do casal quando a mulher está grávida, quando está grávida de um, quando já tem mais um que está grávida de outro, tem 2 que está grávida de um. Não mostra puerpério, gente, o quanto é difícil às vezes, principalmente para a mulher, e como o homem também vai ter que aprender a lidar com todo o processo de puerpério. Não mostra todas as modificações, né, físicas, né? Porque assim, aparecem eles jovens e lindos e depois os 2 idosos. Mas passam por vários processos de modificação física, né? Eles têm gente, é basicamente como se fosse assim, nos amamos muito jovens, caíram 3 filhos adultos na nossa vida e nós viemos pro asilo. É isso, assim, é superação. Sim. Então, esse processo a gente pula. E no final dá tudo certo. O jeito que eles colocam é que dá tudo certo. Gente, até dá tudo certo. Não que não seja possível administrar 3 filhos num casamento, mas isso dá trabalho, isso é desafiador. E isso não é bonitinho do jeito que o filme coloca, que não vai dar tudo certo. E outra, Luísa, é desgastante. É desgastante. E você vai ter que recrutar a sua capacidade de se transformar ao longo do tempo junto com o seu parceiro, para vocês se manterem se adaptando para essas novas fases de relação e de vida. Não fica achando que você vai viver 30 anos com alguém e você vai chegar intacto, 100%, né? Porque as pessoas não chegam, o que eu vejo é que tem uma transferência de responsabilidade. As pessoas não entendem que depois de 30 anos de relacionamento houve desgastes e houve situações que precisaram ser manejadas. E elas transpõem isso, às vezes, para o parceiro. Assim, um parceiro que é ruim, um parceiro que não dá conta, o parceiro que não consegue, é culpa do parceiro. Não é, gente. Isso é uma questão do tempo e do próprio desenvolvimento da relação humana ao longo do tempo. Lu, deixa eu só ler aqui o que está escrito, porque senão a gente não lê. A Daiane disse assim, isso eu nunca entendi. Por que ele teve que morrer se não tinha nenhuma doença? Pois é, né, Daiane? É assim, é um jeito mágico desse roteiro levar a ideia de que o amor é trágico e que pessoas que se amam muito têm que morrer juntas, né? Uma ideia absurda. Dependência, total dependência. Flaviano Silva, analisem um filme em algum lugar do passado. Pode deixar, Flaviano, a gente vai anotar sua dica aqui, tá? Muito obrigado. Deixa eu ler as perguntas aqui, Lu. Vamos lá. Psicólogo Fabiano, a complexidade inicia a partir da subjetividade do conceito de amor. Exatamente, Fabiano. Amor não se vive das mesmas formas para todas as pessoas. O amor não é um conceito físico não, fixo. O amor não é um conceito fixo e rígido. O amor se vive de formas diferentes dependendo daqueles que o constroem. Eu concordo plenamente com você. Carrosa, bom dia, gente. Vocês têm alguma indicação de filme que nos mostre
O amor saudável, querida, eu vou ter que pesquisar, porque eu não consigo. Eu também vou ter que pesquisar. Mas tem alguns filmes que não é que eles mostram o amor saudável, mas eles mostram um amor real, sabe? Sim. Um outro filme que a gente pode fazer análise, Léo, depois, é Como Eu Era Antes de Você, sabe? Tem muito de amor romântico, mas o final do filme é um final real, sabe? Do tipo assim, realmente, na realidade, é isso aí que acontece mesmo. O 500 dias com ela, gente, não é sobre um amor saudável, mas também é sobre um amor real. Mas eu não considero um amor saudável, porque o 500 dias com ela basicamente é uma história de amor de um cara contando como a ex-namorada dele não era legal com ele e por que a relação dele não deu certo, né? Então, assim, fala sobre amor saudável, mas fala sobre a realidade, né? Agora, sobre amor saudável, eu acho ainda que os roteiros hollywoodianos e os livros ainda não estão interessados no amor saudável, porque o amor saudável cria uma sensação de que você está indo procurar uma obra para você se entreter, para você se divertir, para você reviver as dificuldades que você já vive na vida real, né, gente? E a função do entretenimento, do cinema, dos livros, das séries, é que a gente sinta um quentinho no coração, é que a gente se transporte para outro universo, é que a gente tenha a esperança de viver algumas das nossas fantasias. E, gente, tá tudo bem, a gente tem esse direito, a gente não precisa ser realista, duro, objetivo todo o tempo. Mas a gente tem que fazer também um filtro para você não começar a transpor esses roteiros que querem te vender algo como algo que você efetivamente vai viver na sua vida. Lu, deixa eu falar antes que eu esqueça. A metáfora da casa. Pessoal, no filme o Noah ele tem uma casa velha, abandonada, e no começo do filme ele mostra para ela, olha, Ellie, aqui está essa casa feia e abandonada e eu quero reconstruí-la. E eles estão conversando e ele fala assim, inclusive, eu preciso trocar o piso e a estrutura da casa. A Ellie se afasta dele, depois quando ela vai casar, ela descobre que ele reformou a casa e que a casa está linda, maravilhosa, como ele falou que faria. Pessoal, isso para mim é uma metáfora da reconstrução da relação e do salvamento de uma pessoa. A estrutura da casa para mim, diz sobre a estrutura de funcionamento de alguém. Então, é como se ele estivesse dizendo, eu vou te reconstruir, eu vou te remontar e eu vou provar para você que eu vou te fazer uma pessoa muito mais bonita. E olha como isso é interessante, Lu, quando ela chega e ela vê a casa branca, remontada, perfeita, ela fala, meu Deus, ele conseguiu. É o sonho. É uma representação de todos os sonhos, de todo o poder que ele poderia ter dentro da existência da vida dela. E nesse momento que ela chega na casa e ela vê, cara, esse cara é foda. Ele conseguiu transformar algo muito difícil de ser transformado. Pensem junto comigo. A conexão que ela faz é, nossa, talvez ele possa fazer isso comigo também. Assim como ele reformou a estrutura dessa casa, talvez ele consiga me reestruturar de alguma forma, né? E me tornar uma pessoa muito mais bonita, né? Muito mais bem estruturada. E outra coisa também que tem dentro dessa história, Lu, é como a Ellie percebe o quanto ela não é importante quando ela passa anos longe, quando ela está planejando o casamento, e na cena em que ela está colocando o vestido do casamento, ela está super feliz, empolgada com as amigas, e ela vê a notícia no jornal de que ele tinha construído a casa. Ou seja, eu não estou na vida dele, eu não faço mais parte da realidade dele, e ainda assim ele consegue fazer coisas incríveis sem mim. E olha como isso é interessante da gente analisar, pessoal. E ela desmaia. Exatamente. Desmaia nessa hora. Então, o que significa isso? Para mim, o que significa isso é a percepção de que o Noah conseguia ser feliz, desenvolver projetos e traçar os seus próprios caminhos sem que o amor acontece, fez com que ela ficasse completamente estarrecida. Então, olha como eles se alimentam nessa relação de dependência, né, Lu? A partir do momento que ela percebe, poxa, ele está feliz sem mim. Ela vai atrás. Ele está fazendo coisas legais sem mim, ele até construiu a bendita da casa sem mim. Eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. E ela vai na casa dele. Ela vai na casa dele e fala assim para ele, não, eu vim aqui só para saber se estava tudo bem. Mentira, ela não foi lá para saber se está tudo bem. Ela foi lá para confirmar se ele realmente estava feliz sem ela.
Essa confirmação que ela foi fazer. E, pessoal, muitas pessoas têm esse problema. Quando você termina com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, muitas vezes, muitas pessoas têm um comportamento de seguir a pessoa nas redes sociais, ver com quem que a pessoa está namorando, mandar aquela mensagenzinha de bait, de isca, para você saber se o outro realmente está feliz em você. Gente, vocês não precisam fazer isso para saber que o outro não precisa de você, porque o outro não precisa mesmo. Vocês não precisam stalkear, vocês não precisam entrar em contato, vocês não precisam saber da vida do seu ex-parceiro para ter a noção e a constatação de que você não é tão importante assim, porque você realmente não é. E o amor romântico cria essa crença distorcida de que nós somos insubstituíveis, de que nós somos únicos e de que aquela pessoa que está com a gente só vai conseguir nos amar, só vai conseguir se interessar sexualmente unicamente pela gente. E olha como isso é uma crença que gera um sofrimento absurdo. Sim. Teria muitas outras coisas ainda, né, Léo? Acho que o jeito que eles começam o relacionamento também tem muito a ver com o amor romântico. Ele olha para ela, né? E é como se ele escolhesse ela, né? Só de olhar para ela. A forma como ele convida ela para sair, que por sinal ele coagiu ela a sair com ele, né? Quando ele faz a questão lá na montanha-russa, na roda gigante, né? E aí a gente acha, nossa, que pessoa romântica, que pessoa bonita. É romântico porque é um cara super bonito, né? Fazendo isso para uma mulher que vai se interessar por ele. Imagina se... Pelo amor de Deus, você Imagine... né? Pois é, imagina se fosse um cara que você não tivesse interessado, que tivesse agindo do mesmo jeito, assim, se foi uma coação pública, né? Ele coagiu ela de alguma forma a sair com ele. Então tem muitas outras coisas, gente, daria pra gente conversar aqui muito, né, Léo, sobre esse filme, sobre a questão do amor romântico. O fato é, isso não acontece somente nesse filme, como o Léo falou, vários outros filmes, e aí a gente ainda vai ter a experiência de desconstruir clássicos e novos ainda, né, aqui no Amor na Mídia. Não é só sobre isso. As crenças, elas só mudam de roupagem. Então, em cada filme, eles vão utilizar as mesmas crenças que esse filme utilizou, mas de um outro jeito, com uma história diferente em alguns aspectos, mas que tem uma essência em termos do que elas comunicam, que são iguais. E aí, aproveitar, Léo, aqui no finalzinho da nossa live, para convidar, pessoal, todo mundo que estiver aí, se vocês quiserem, isso tudo que nós estamos falando, chama-se Crenças do Amor Romântico. Tá? E é uma das coisas que nós terapeutas trabalhamos em terapia, na desconstrução, para que a pessoa tenha uma visão mais saudável do amor, uma postura mais saudável, consiga construir relacionamentos mais saudáveis. E eu tenho um curso que chama-se Amor à Segunda Vista, que fala justamente da desconstrução de todas essas ideias, que são ideias distorcidas a respeito do amor, que nós temos. E o curso está com vagas abertas. Então, se vocês quiserem mais informações, entrem em contato comigo e mandem um direct, que eu te explico tudo a respeito do curso. Mas vou te falar, se foi sofrido, né? Aqui um filme, lá você vai ver que o buraco é muito, muito mais embaixo. Mas é uma coisa que é necessária se a gente quer construir relações mais saudáveis na nossa vida. Nós temos que abrir mão das crenças românticas para a gente conseguir conhecer o amor saudável, que é o amor real mesmo. Exatamente. Pessoal, e vocês que estão nos ouvindo também no Spotify, recomendo muito esse curso da Luísa, já fiz 2 vezes. E eu acho que é o primeiro dedinho que você coloca ali, o primeiro passo que você coloca ali na água, para você começar a viver relações mais saudáveis. A destruição das crenças do amor romântico é uma etapa importantíssima para você começar a mergulhar mais em relacionamentos saudáveis, tá bom? Pensem nisso. Outra coisa que eu quero que vocês deixem para mim depois nas minhas redes sociais. Entrem lá nas minhas mensagens no Instagram, gente, e me passem indicações de filmes que vocês querem que eu e a Luísa analisemos aqui. Ótimo, manda para mim também. Isso, a Priscila Luciana Carvalho falou o seguinte: os filmes de comédia mostram muitas realidades de amor saudável. Então, Luciana, eu quero que você me dê indicação também de filmes que você acha que podem ser significados de amor saudável para a gente começar a analisar e assistir. Eu não me lembro de nenhum. Por exemplo, Bridget Jones é super não saudável, sabe? É um filme de comédia. Para mim, elas só reiteram e reforçam tudo isso que a gente falou aqui, mas num formato maquiado e num formato leve, num formato que não mais leve. Mas, pessoal, para a gente fechar, prestem atenção nos roteiros.
Os roteiros são o seguinte: a relação começa ruim, tem um obstáculo, uma dificuldade, eles superam juntos essa dificuldade, esse obstáculo, e eles transformam o seu relacionamento num relacionamento melhor, maior e completamente forte, totalmente onipotente. E as comédias românticas também reforçam esse estereótipo, mas de um jeito mais leve e de um jeito que faz você acreditar que aquilo é divertido e que aquilo é saudável. Tá E, bom? pessoal, não só nas comédias românticas, tá? É assim, acho que os romances, os dramas e as comédias são o ápice. Mas se você for ver, até em filme de terror vai ter um casal que vai te dar essa ideia. Filme de terror, filme de ação, sabe? Vai ter um casal que vai te dar essa ideia. Porque o amor tá em tudo. Sim, filme de alienígena, qualquer um que você quiser, que tiver um casal, porque sempre tem um casal, é muito raro um filme que não tem um casal, tá? Você vai ver que ele vai te dar essa mesma ideia. Talvez de maneira mais sutil, porque não é o foco do filme, mas vai te dar a mesma ideia, tá bom? E é isso então, galera. Ficamos por aqui, né, Léo? Beijo pra vocês. De hoje, muito obrigado para vocês que estiveram aqui hoje no meu Insta e estão me ouvindo também na Estação Autoestima pelo Spotify. A gente vai ficar por aqui, mas todas as quintas a gente tem Amor na Mídia comigo e com a Luísa, tá bom, gente? Um grande beijo, beijo, Lu, um ótimo dia para você. Beijo, gente, beijo, Léo. Até semana que vem.